Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Silva e eu sou desenvolvedor back-end em Python na Hotline Tecnologia e também sou desenvolvedor front-end, né? Desenvolvo front-end em React, React.js e o nome do canal é o Easy, né? O primeiro vídeo do canal Easy, porque o Easy é um projeto paralelo que eu estou iniciando, né? Ele está engatinhando ainda, mas eu pretendo postar vídeos relacionados a Python a princípio, mas quem sabe também no futuro não falar a respeito de React ou outras tecnologias que eu uso como Nginx e RabbitMQ. Mas Python assíncrono para o web, eu quis começar com esse assunto porque eu já desenvolvi com Python para análise de dados e agora eu desenvolvo para web e eu acho legal essa questão de usar sincronismo na web. E eu quis falar sobre isso porque ele já tem 2 a 3 anos, mais ou menos, desde a versão 3.4, o Python ele admite a escrita do async await, né, como definição de corrotinas. E então assim, a gente já tem a biblioteca async.io no core da linguagem, mas quando você procura por assuntos relacionados a isso em PTBR, né, em português, você ainda encontra coisas realmente muito boas, mas poucas coisas. Eu acho que a gente, enquanto comunidade, né, dessa linguagem que tem tantos usuários, precisa falar mais sobre esse assunto, precisa fazer realmente barulho sobre esse assunto, porque é uma feature massa, é uma feature muito massa do Python e funciona muito bem. Todos deveriam conhecer e usar, e eu falo dela para web porque faz muito sentido fazer desenvolvimento web com features assíncronas, porque se tu pensar, quando você tem um servidor que recebe muitas requisições e você não trabalha de forma assíncrona, o que acontece é que se uma requisição demora, a próxima tem que esperar essa requisição acabar, ou então você tem que criar várias instâncias do servidor para conseguir dar conta de tudo isso, e, e pode ser que isso acabe se tornando uma coisa cara. Porque pensa bem, se numa requisição eu tenho uma operação de entrada e saída, por exemplo, operação de rede, né, com procura em banco de dados, né, um select, um insert, enfim, um CRUD no banco de dados. Isso demora milissegundos, mas demora. Pode demorar até mais, dependendo do que seja. Agora, quando a gente fala de processamento, a gente não fala mais em milissegundos, a gente fala em nanosegundos. Então, por que eu perco tanto tempo de processamento com algo que o processador está ali parado enquanto eu estou fazendo uma operação de I/O? Então, faz muito sentido falar de assincronismo para o web em Python. Então, você pode usar assincronismo em qualquer outro lugar, de qualquer outra forma, né? Machine Learning, Data Science, enfim, o que você precisar, mas eu vou falar aqui nessa série de vídeos sobre web, principalmente. E para começar, vamos falar desses conceitos aqui que são bem interessantes e tá no cerne, né, o ponto alto daquela disciplina de sistemas operacionais que a gente adora, que é paralelismo, concorrência e vamos focar nesses dois por enquanto. Então, vamos imaginar um computador muito simples, um computador que só tem um core. O que acontece ali? Eu posso abrir vários programas, como eu tenho aqui, né, vários abertos e tudo bem, porque eu tenho uma coisa, eu tenho uma entidade ali, conhecido como escalonador de processos, que ele vai dizer assim, olha, esse processo aqui está executando operação de I/O, está inativo, então vou passar o processamento para o próximo, para o próximo, para o próximo, e assim sucessivamente. Ele controla qual processo está no core da CPU. E tudo bem, todo mundo consegue trabalhar. É claro que se você tenta executar muitos processos, você guarda muita coisa em memória, teu computador começa a travar e isso não é legal. Mas nesse cenário o que você tem é concorrência. Você tem concorrência porque você tem vários processos brigando ali na fila, na filinha do pão do processamento. Já quando você tem vários cores de CPU, o que você tem são processos distintos em cores distintos sendo processados de forma paralela. Um não liga para o outro. É como se você chegasse naquele pedágio que tem várias entradinhas e você pega uma daquelas filas. Então, uma não tem nada a ver com a outra, cada um está processando, por assim dizer, as operações de forma independente. Então, isso é paralelismo e concorrência. Sempre que eu tenho paralelismo, eu implico em concorrência, porque eu tenho vários programas, vários processos brigando ali no mesmo core.
mas não é porque eu tenho concorrência que eu tenho paralelismo, né? Então, esses conceitos aqui, a gente está falando a nível de sistema operacional. Se a gente for pensar a nível de linguagem, deixa eu abrir aqui alguma coisa. Eu vou abrir um exemplo aqui, eu vou chamar de síncrono, que já é nosso primeiro exemplo. Síncrono.py, eu vou arrastar para cá. E aqui a gente já começa a programar. Então eu vou fazer um exemplo bem básico. Def T1, né, de tarefa 1. T1 printa início da tarefa 1. Aí ele vai esperar vou importar logo o sleep direto. Ele vai esperar um pouquinho. Vamos botar que ele vai esperar um segundo e depois ele termina aqui a execução do processo dele. Então, fim da tarefa 1. Vou copiar esse negócio todinho. E já vim aqui para a tarefa 2. Tarefa 2 vai ser muito parecida com a tarefa 1. Eu vou só colocar aqui um nome diferente. E criar uma função principal, né? Nossa funçãozinha main, que vai chamar tarefa 1. Tarefa 1. Ah, não defini como T1, né? Então T1, T2. Vou invocar main aqui logo no corpo da função, no corpo do programa. E vida que segue. A gente não tem dúvida, né, do que é que isso aqui vai resultar. Então eu tenho a função 1, né, T1, ela vai printar isso aqui, vai esperar um segundo, vai printar fim da tarefa 1, e a mesma coisa vai acontecer com a tarefa 2. Se eu vier aqui e der um Python síncrono.py, início da tarefa 1, fim da tarefa 1, início da tarefa 2, fim da tarefa 2. Nenhuma surpresa para ninguém. Só que isso aqui a gente não gosta muito, né, dessa perca de tempo, porque, pensa bem, se a tarefa 1 não tivesse absolutamente nada a ver com uma tarefa 2, como realmente não tem, por que eu perco esse segundo aqui executando a tarefa 1 e a tarefa 2? Então, eu vou fazer um outro exemplo, e já vou até mudar o nome, para concorrente. Concorrente.py, que é uma forma de fazer as coisas. Pode não ser a forma mais legal, e eu já vou falar porquê, mas primeiro eu vou importar um carinha chamado import trading. Pronto, aqui o trading. E eu vou fazer o seguinte, tarefa 1 vai ser igual ponto thread, ponto thread, e o target, o alvo, né, o alvo dele vai ser a minha tarefa 1. Vou fazer a mesma coisa aqui com a tarefa 2. O alvo dele vai ser a tarefa 2. Beleza. Então eu vou iniciar aqui a minha tarefa 1, dando um start. E vou iniciar a tarefa 2. E eu já falo para vocês o que é que isso aqui vai fazer. Start. O que eu fiz aqui foi criar uma thread para a tarefa 1 e uma thread para a tarefa 2. Eu gosto de pensar em threads como filas de processamento. Então, isso aqui, essa função, né, que é agora uma rotina, essa rotina aqui, ó, print, início da tarefa 2, sleep, isso aqui tudo está em um thread. Essa aqui está em outro thread diferente, está em outra fila de processamento. Então, ela vai processar cada uma dessas instruções de forma síncrona, só que uma mais não tem mais a ver com a outra. Eu estou em duas threads diferentes, estou em duas filas de processamento diferentes. Se o Python né, apertar a mão do sistema operacional e disser assim, tudo bem, cada uma vai ficar em um core diferente, então tem uma programação paralela. Mas de repente todos os cores estão ocupados, então eu vou ter que criar threads virtuais e usar o escalonador de processos aqui. Ele vai criar threads virtuais, mas a gente não vai perceber nenhuma diferença, porque o seu sistema operacional faz isso de forma tão bem que a gente nem percebe o que está acontecendo. Então, o que vai acontecer é que as duas funções vão ser executadas de forma mais ou menos simultânea. Observe só, Python concorrente.py. Opa.
Eu coloquei concorrente. Aí, ele iniciou a tarefa 1, iniciou a tarefa 2 e finalizou ambas mais ou menos na mesma hora. Isso é uma coisa legal, mas é uma coisa cara. É uma coisa cara de se fazer. Porque aqui eu estou lidando com o kernel, estou lidando com o sistema operacional. Quando eu crio threads, sejam reais, sejam virtuais, seja usando dois cores diferentes, seja usando o mesmo, isso não está no meu escopo, quem vai decidir isso é o Python e o kernel, mas nesse caso específico, eu estou gastando o meu kernel, por assim dizer, eu estou consumindo muitos recursos do meu kernel. Tá bom, não são tantos recursos assim, mas imagina que eu acho isso aqui legal e vai fazer isso aqui a cada requisição que chega. Já imaginou se a cada requisição eu for criar um thread, pode chegar várias requisições ao mesmo tempo, eu tenho várias instâncias no meu processo, isso não é massa, né? Isso vai se tornar caro, tanto em sentido de recursos, quanto em sentido financeiro mesmo, que você vai ter que custear esses recursos. Pensando nisso, é que entra a programação assíncrona. Aqui, quando a gente fala de paralelismo e concorrência aqui até agora, a gente está falando a nível de sistema operacional. A gente está falando a nível de sistema operacional. Mas quando a gente fala de assincronismo e sincronismo, a gente está falando a nível de linguagem. Quem manipula o assincronismo é a linguagem de programação. Especificamente um carinha chamado loop de eventos ou loop de entrada e saída. No próximo vídeo eu vou falar melhor sobre. Nesse vídeo a gente falou sobre concorrência e paralelismo. E no próximo eu entro de fato com a questão do assincronismo e do sincronismo. A gente vai refazer esse exemplo aqui de uma forma legal, de uma forma mais interessante, digamos assim, para não consumir recursos do kernel, tudo a nível de sistema operacional, porque a gente vai usar já a programação assíncrona, que aí eu vou apresentar também para vocês o Event Loop do Python, que no caso eu vou usar aqui o async.io, que é a biblioteca que vem no core do Python. A galera gosta também do Gevent, né, Monk, aquela galera lá, mas eu vou trabalhar aqui com o async.io, e aí a gente consegue usar as palavrinhas reservadas, né, o async e o await, né, que são tão famosas essas palavras, principalmente para quem mexe com JavaScript. Essas palavras são bem conhecidas, mas a gente vai trabalhar com elas para refazer esse exemplo aqui de forma realmente assíncrona, né, de forma que a linguagem possa cuidar disso. E também ao longo dos vídeos, no próximo eu vou falar sobre esse assunto. E ao longo dos vídeos eu vou falar sobre chamada banco de dados de forma assíncrona. E vou apresentar alguns frameworks assíncronos, que a gente consegue trabalhar na web de forma muito tranquila com alguns frameworks. E vamos construir um exemplo prático de criação de usuários, leitura banco de dados, envio de e-mail. Vai ser massa, eu garanto que vocês vão gostar. Valeu, e qualquer dúvida, sugestão, pode deixar um comentário aí, que aí a gente vai melhorando. E se vocês também conhecerem bons materiais em português, por favor, coloque aí, vamos agregar matéria para esse tema que é tão legal. E valeu, pessoal!